E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloysio e estou aqui mais uma vez para compartilhar dicas na segunda série desse canal, a série sobre o uso do Chair Gun. Essa série começou há algum tempo atrás. Essa é a parte 9. Se você não assistiu desde o começo, eu vou deixar aqui um card interativo de encaminhamento para a parte 1, tá bom? Lembrando sempre de orientar vocês a assistirem primeiro a série sobre o uso de lunetas. E aí, só depois de terminar essa série, partir para a série sobre o uso do Chair Gun. Muita gente, pessoal, assiste os vídeos de forma aleatória. Não é assim. Os vídeos estão organizados dentro da pasta Playlist. Lá você vai encontrar as duas séries organizadas separadamente. Quando você manda executar uma das séries, a plataforma já começa a executar na ordem. É só você deixar seguir, tá? Ela vai emendar um vídeo no outro, até o fim da série. Eu falo isso para vocês seguirem numa ordem, que é para vocês terem um aprendizado evolutivo e concatenado, formando um alicerce seguro para poder lidar com esse assunto de forma desmistificada. Bom, pessoal, e no vídeo passado, explicando o campo Graphics do aplicativo, a gente concluiu o que faltava de orientação básica sobre o Chair Gun. E agora, de posse desse conhecimento básico, que se precisava para manusear minimamente o aplicativo, e considerando ainda o conhecimento teórico que a gente aprendeu na série sobre o uso de lunetas, podemos finalmente explorar muitas coisas legais sobre o tiro, porque temos uma bagagem teórica e temos um simulador em mãos, que é o simulador Chair Gun. De posse dessas duas coisas, qualquer atirador pode fazer por si mesmo a análise de diversos tipos de cenários de tiro, diversos tipos de configurações e compará-las umas com as outras, de forma que isso possa lhe levar a tomar decisões que venham o ajudar a usar de forma otimizada sua plataforma de tiro. E por falar em uso otimizado, eu queria trazer um assunto muito interessante à tona. Muita gente me pergunta: Aloysio, qual é a distância ideal para eu zerar minha luneta? E esse vídeo de hoje é para falar justamente sobre isso. No vídeo parte 2 da série sobre o uso do Chair Gun, eu falei que haverá uma distância em que, se você zerar a sua plataforma de tiro nessa distância, você vai conseguir ter um aproveitamento otimizado da curva balística. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, fica ligado que nosso vídeo começa agora. Bom, pessoal, antes de começar a explicação, eu gostaria de dizer que a teoria que vai ser aqui explicada é muito útil apenas para aqueles atiradores que fazem compensação tática, ou seja, compensação por dodge. Para quem faz compensação por cliques, a distância de zeragem mais utilizada é aquela correspondente ao cume da trajetória balística. É usual se praticar isso porque os cliques serão sempre no mesmo sentido de giro, tanto para disparos a curta distância como para disparos a longa distância. A gente pode fazer um vídeo dedicado a isso futuramente. Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários, tá certo? Mas o vídeo de hoje é para quem faz compensação tática, ou seja, compensação por dodges. E para começar toda a explicação sobre o assunto, eu desenhei aqui um cenário de tiro, onde nós temos uma arma, uma luneta, que por sinal eu desenhei ela bem alta, e isso tem uma motivação, a linha de visada e a linha correspondente à trajetória balística, que é essa linha azul. Essa altura exagerada da luneta, pessoal, eu resolvi fazer assim, primeiro por questões de manejo do desenho aqui, tá? Segundo, para ficar bem evidente a diferença entre a linha de visada e a linha da trajetória balística, que começa abaixo da linha de visada, passa por cima e depois lá na frente torna a ficar abaixo da linha de visada. Veja que o que acontece quando você zera uma luneta é que você está inclinando a linha de visada em relação à linha imaginária de prolongamento do cano. Muita gente, ao olhar uma luneta instalada em cima da arma, percebe que a carenagem da luneta, ou seja, o seu cilindro externo, está paralelo ao cano e imagina que a linha de visada seria também paralela ao cano. Mas na verdade, pessoal, dentro da luneta tem um tubo cilíndrico internamente que ele fica inclinado em relação
relação à linha imaginária do cano da arma. E isso fica invisível para a gente porque esse tubo fica dentro da luneta. E a nossa visada, ela passa justamente por dentro desse tubo, ou seja, passa uma linha de visada que também é inclinada em relação à linha imaginária do cano. Se não fosse assim, o projetil nunca interceptaria a linha de visada. E assim, o projetil nunca conseguiria impactar um alvo que está na nossa visada. Então, a nossa visada é justamente colinear a esse tubo interno inclinado que fica dentro da luneta, e essa inclinação desse tubo é controlada justamente pelas torres de ajuste. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou explicar o que é esse PDR que vocês viram no título do vídeo. PDR é a abreviação de uma sigla em inglês que significa Point Blank Range, do inglês traduzido como zona de impacto. Zona de impacto, Aloysio? Mas como assim zona de impacto? Eu achei que meus tiros só acertariam o alvo se esse alvo estivesse posicionado na distância que eu zerei a luneta. Pois é, pessoal, não é bem assim, a menos que o alvo fosse extremamente pequeno, algo do tipo do tamanho do próprio chumbinho. Se o alvo for maior que isso, haverá uma tolerância na variação da distância de tiro em relação à distância de zeragem, tanto para mais como para menos, em que mesmo a gente atirando nessas distâncias sem fazer compensação nenhuma, ainda assim o alvo será atingido com sucesso. Aloysio, quão grande é a tolerância à variação dessa distância em relação à distância de zeragem? Vai depender do tamanho do alvo. E aí eu entro agora com o conceito de kill zone. Kill zone é um conceito técnico para definir um alvo de formato circular e de diâmetro satisfatório ao atirador. Então, talvez um atirador se satisfaça com um alvo de diâmetro do tamanho de uma laranja. Já outro só se satisfaz com um alvo do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Outro se satisfaz com um alvo do tamanho de um ônibus. Enfim, cada um tem os seus critérios de aceitabilidade. Mas, uma vez considerado e definido qual o tamanho da kill zone aceitável por um atirador, não importará o ponto em que o chumbo impacte nessa kill zone, se mais ao centro ou mais nas bordas, onde quer que ocorra o impacto, esse impacto será considerado simplesmente ponto, e o valor de um impacto no centro do alvo será o mesmo de um que ocorra na borda do alvo. Não haverá diferenciação. E aí, quanto maior for o tamanho do alvo, maior será a tolerância à variação da distância de tiro em relação à distância em que a luneta foi zerada. Tolerância essa no sentido de se poder fazer a visada sem necessidade de compensação tática e ainda assim se ter sucesso. Então vamos lá, pessoal. Entendendo o conceito técnico de kill zone, vamos estabelecer um kill zone para a gente, ou seja, vamos considerar um alvo circular de diâmetro satisfatório e vamos colocar esse alvo numa zona de tiro, a uma distância qualquer, aleatória em relação ao nosso posto de tiro, e vamos zerar nossa luneta considerando esse alvo. A situação é exatamente essa depois da zeragem. Relembrando, a gente está supondo aqui uma condição de zeragem aleatória. Nessa condição citada, o projetil, após ser disparado, progride em uma trajetória curva, passando exatamente pelo centro do alvo, que é a nossa kill zone definida como aceitável. Então, só relembrando, a distância de zeragem é exatamente a distância que a linha da curva balística intercepta a linha divisada, que é essa linha pontilhada. Mas observem que esse não é o único ponto em que a linha da curva balística intercepta a linha divisada. Há um outro ponto em que isso também acontece, que é exatamente aqui. E aí a gente pode, portanto, afirmar também que se o alvo estivesse localizado nessa posição e o atirador estivesse fazendo a mesma visada, o projetil atingiria o alvo exatamente no seu centro, da mesma forma que no primeiro alvo mais distante. Bom, a partir desse momento, a gente vai começar a dar nome a essas posições de localização do alvo na zona de tiro e justificar os nomes dessas posições de acordo com o comportamento da trajetória balística ao longo do tempo. E aí, como ferramenta auxiliar de deslocamento do alvo, a gente vai utilizar essas duas linhas paralelas que delimitam o diâmetro do alvo. Então a gente vai imaginar essas duas linhas como sendo uma região tubular imaginária, não é um tubo material, para o chumbo não impactar ele, é apenas imaginário, onde dentro desse tubo o alvo pode se deslocar na direção horizontal apenas. Portanto, o tubo serve para impedir que o alvo seja deslocado
na direção vertical, de forma que a gente faça uma análise balística desse cenário, considerando sempre a mesma condição de tiro, apenas o alvo se deslocando na direção horizontal. Resumindo, o alvo está sempre na mesma altura do posto de tiro. Mesmo mudando o alvo de posição, o atirador não vê o alvo mais para cima ou mais para baixo, por não haver variação vertical no seu posicionamento. Então vamos começar a reposicionar o alvo em todas as condições possíveis em relação à trajetória balística. Então a gente tem aqui essa proposta feita de forma simultânea, onde são apresentadas todas as possíveis condições de posicionamento do alvo em relação à trajetória balística, e considerando sempre a linha divisada incidindo sobre o centro do alvo, ou seja, o atirador está mirando sempre no centro do alvo. O centro do retículo sempre está correspondente com o centro do alvo. Vamos então enumerar cada uma das posições para a gente fazer menção a elas pelo número quando isso for necessário durante nossa análise. A gente então estabeleceu aqui 28 posições. A zona de tiro ela começa a partir do muzzle, a partir da ponta do cano. E a gente já pode dizer que se o alvo estivesse localizado muito próximo ao tirador, e esse muito próximo está sendo representado aqui pelas posições de 1 a 4, o tiro passaria por baixo do alvo. E, portanto, essa faixa é chamada de undershot target, que traduzido do inglês significa tiro abaixo do alvo. Pessoal, observem que a partir da posição número 5, mesmo o atirador fazendo visada no centro do alvo, o alvo já recebe um primeiro impacto. O mesmo vai valer para a posição 6, para a posição 7, 8 e 9. Todas essas posições correspondem a uma zona de impacto. Se o alvo se encontrar em qualquer parte dessa janela, ele vai ser atingido. Ou seja, a partir da posição 5, já se começa a atingir nossa kill zone. Ah, Luiz, mas o tiro pegou na borda do alvo. Isso não importa, porque, como falamos anteriormente, ao estabelecer esse alvo com uma kill zone, nós o consideramos como aceitável. Para nós, um grupo de disparos que feche no tamanho desse alvo é julgado por nós como um tamanho satisfatório. Não interessa se o alvo foi impactado mais na borda, ou mais no meio, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Bateu, valeu. Mas, pessoal, eu queria destacar que essa posição 5 ela é a posição limiar, ou seja, limítrofe, a partir da qual os disparos que até então estavam passando por debaixo do alvo passaram a impactar o alvo, passaram a alvejar nossa kill zone. É dado a ela, a essa posição, o nome técnico de Near Point Blank Range, que traduzido do inglês significa ponto inicial da zona de impacto. Ou pode ser interpretado como ponto de impacto mais próximo. Mais próximo porque de todas as posições que sofrerão impacto nesse cenário simulado, esta posição, a posição 5, é a que se localiza mais próxima ao atirador, ao posto de tiro. Então, da posição 5 até a posição 9, o alvo será atingido. Em locais diferentes, o impacto, mas o que importa é que será atingido. Lembrem-se que quem estabelece o tamanho da kill zone somos nós. Então, você pode estabelecer como kill zone um alvo do tamanho de um grão de milho, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, mas há outras pessoas que vão definir como kill zone aceitável um alvo do tamanho de um carro. Quem define isso é o atirador, de acordo com o seu rigor quanto à precisão. Claro que para isso você deve usar o bom senso. Então, se por exemplo você vai atirar num alvo de field target, você não pode estabelecer como kill zone a área integral do alvo. Isso porque o alvo não vai cair se o projetil pegar em qualquer lugar. Existe um local específico que é considerado válido no alvo. O coerente é você estabelecer como kill zone o diâmetro da área destacada do alvo, aquela área onde o projetil precisa impactar para desarmar o alvo, que por curiosidade, nos alvos de field target, essa área é chamada justamente de kill zone. Outra coisa que não faz sentido também é o atirador querer escolher um diâmetro de kill zone menor do que um grupo que a sua arma é capaz de fazer. É preciso bom senso também nesse aspecto. Bom, pessoal, voltando aqui à nossa zona de impacto. Dentro dela, existe uma posição em que o projetil passa justamente pelo centro do alvo. Essa posição é chamada de Near Zero Range, ou seja, é o zero mais próximo do meu ajuste feito na plataforma. Como a gente viu, existem dois zeros nesse exemplo aleatório, que é o ponto 24, e agora a gente viu o ponto 7.
No caso do ponto 7, ele é conhecido como Near Zero Range, ou seja, zeragem mais próxima. Próximo de quem? Ora, do posto de tiro. Os dois zeros que existem estão localizados em posições diferentes, e esse é o que está mais próximo ao posto de tiro. Bom, pessoal, essa zona que vai da posição 9 até a posição 22 é uma zona em que o projetil vai passar por cima dos alvos, e por isso essa zona ela é chamada de Overshot Target, que do inglês significa tiros acima do alvo. A partir da posição 22 até a posição 26, os alvos voltam novamente a ser impactados. Nossa killzone volta novamente a ser alvejada, em posições diferentes de alvejamento. Uns mais na borda, outros mais no meio, outros no centro. O importante é que é uma zona de impacto novamente. E a posição 24 é a outra posição em que o projetil cruza novamente a linha divisada. E por isso ela passa a receber tecnicamente o nome de Far Zero Range, que significa ponto zero mais distante. Distante do posto de tiro, em comparação com o primeiro zero, que é esse da posição 7. Observe, pessoal, que a posição 26 é a posição limítrofe, a partir da qual, dali em diante, o projetil passa novamente por baixo do alvo. E essa posição limítrofe recebe também o nome de Far Point Blank Range, ou seja, ponto de impacto mais distante. Enquanto a posição 5 é o ponto de impacto mais próximo, o ponto 26 é o ponto de impacto mais distante. Dessa posição 26 em diante, os projetis passam por baixo. Aloysio, o que é finalmente o Point Blank Range, o PBR que você falou no início do vídeo? Então, pessoal, o PBR, que como eu falei, significa Point Blank Range, ou seja, zona de impacto, são essas faixas do 5 ao 9 e do 22 ao 26. Para essa condição específica de ensaio, a zona de impacto está dividida em dois trechos, ou seja, no meio ela foi interrompida por esse segmento indicativo de que nesse intervalo do 10 ao 21, os projetis estão passando por cima do alvo. E aí a gente tem aqui todas as indicações de termos técnicos que a gente viu ao longo aqui da nossa análise. Aloysio, então o que é esse negócio de zeragem otimizada? Pessoal, a zeragem otimizada será aquela que o Point Blank Range não é interrompido, ou seja, o cume da trajetória balística acontecerá dentro da região tubular que a gente supôs no início da nossa proposição. Observem essa outra situação. Nós temos um cenário de tiro semelhante, os mesmos termos. Veja que do início da zona de tiro até o Near Point Blank Range, nós teremos os projetis passando por baixo do alvo. A partir do Near Point Blank Range, ou seja, do ponto de impacto mais próximo, nós estaremos aqui iniciando o Point Blank Range, ou seja, a nossa zona de impacto, e ela não está interrompida. Veja que no ponto mais alto da trajetória balística, ela ainda impacta o alvo e segue impactando o alvo em diversos pontos diferentes, até que em dado momento ela chega à última posição de impacto, que é a posição que a gente nomeou de Far Point Blank Range, ou seja, ponto de impacto mais distante, a partir da qual os projetis passam novamente por baixo do alvo. Veja que não houve interrupção da zona de impacto e houve um aproveitamento otimizado da curva balística. Para qualquer alvo localizado desde esta posição até a última, o atirador vai poder efetuar o disparo fazendo visada do centro do retículo no centro do alvo e durante toda essa faixa ele poderá atirar sem que haja necessidade de se fazer compensação tática. Aloysio, como se conseguiu isso? Como eu falei no vídeo parte 2 da série sobre o uso do Chair Gun, dependendo da distância que você resolveu zerar a sua plataforma de tiro, o ponto mais alto da trajetória balística, o cume da trajetória balística pode acontecer muito fora da zona tubular que eu citei, que é essa zona que delimita o diâmetro do alvo, pode acontecer medianamente fora, pode acontecer um pouco fora, pode acontecer quase nada fora e pode acontecer dentro da zona tubular. Tem como adivinhar qual é a zeragem em que o cume da trajetória vai passar a acontecer dentro da zona tubular? Então, pessoal, para nossa sorte, o Chair Gun disponibiliza de uma ferramenta que nos permite descobrir isso.
e com o uso dela, o atirador garantirá para si uma faixa bem maior de distância, para a qual a visada central será suficiente para o alvo que ele especificou, ou seja, você vai estar garantindo uma curva mais plana, que é aquela com uma curvatura menos acentuada. Além disso, você vai garantir que para distâncias fora da região designada como Point Blank Range, ou seja, antes e após o Point Blank Range, as necessidades de compensação serão apenas com os dots inferiores. Aloysio, então, pelo amor de Deus, onde é que está esse recurso no Tchergun? Então, pessoal, essa aqui é a tela principal do Tchergun. A gente tem aqui uma plataforma zerada aleatoriamente a 50 metros. E aí você vai aqui na opção Toolbox. Ao acessar essa opção, vai se abrir essa janela. Você vai escolher a opção Calculation Items, daí vai aparecer essa outra janela, e aí você vai escolher a opção Optimum Zero Range, que traduzido do inglês significa distância ótima de zeragem. E aí finalmente vai aparecer essa tela. Aqui nessa zona você vai estabelecer o diâmetro de um alvo imaginário circular aceitável por você. Há pessoas que vão aceitar como diâmetro uma moeda de 10 centavos. Outras pessoas vão se dar por satisfeitas com uma killzone de diâmetro correspondente ao fundo da lata de leite em pó. Outras já vão se dar por satisfeitas com um alvo com o diâmetro de um pneu de caminhão. Enfim, você vai especificar nesse campo aqui qual é o diâmetro da killzone que para você é dita aceitável. Feito isso, pessoal, vocês vão observar logo aqui embaixo, em relação ao posto de tiro, para esta killzone que você especificou, aquelas posições específicas que eu descrevi na análise. Ou seja, o Near Point Blank Range, que é a posição mais próxima ao posto de tiro em que os impactos começam a acontecer. O Near Zero Range, que é a posição em que ocorre a primeira passagem pelo centro do alvo, o Apogee Range, que é a posição em que ocorre o cume, o ápice da trajetória balística, o Far Zero Range, que é a posição em que ocorre a outra passagem do projetil pelo centro do alvo, e o Far Point Blank Range, que é a última posição, a posição mais distante em que os impactos ainda acontecem. Você fazendo visada central nesse alvo de 2 centímetros de diâmetro, com esta plataforma configurada dessa forma, o primeiro ponto de impacto acontecerá na posição 11 metros. Na posição 13 metros, acontecerá a primeira passagem do projetil pelo centro do alvo. Na posição 22, ocorrerá o cume da trajetória balística. Na posição 31, ocorrerá de o projetil passar pelo centro do alvo novamente. E na posição 34, ocorrerá o último ponto de impacto na zona de tiro. Atenção, pessoal, tudo isso só vai acontecer nessas posições se você preencher todos os campos corretamente da forma como foi ensinado em todos os vídeos anteriores desde o início da série sobre o uso do Tchergun. O que você pode concluir olhando por isso aqui? Você pode concluir que antes de 11 metros e depois de 34 metros, você vai ter que efetuar compensações. Mas dentro da faixa que vai de 11 metros a 34 metros, ou seja, você tem um delta aí de 23 metros mais ou menos, para efetuar disparos sem precisar proceder compensações táticas. Por que tu fala mais ou menos, Aloysio? É porque o Tchergun Mobile, pessoal, não permite você definir aqui uma distância de zeragem não inteira. Não é disponível para o usuário, por exemplo, escolher como distância de zeragem, sei lá, 15 metros e meio, de forma que a gente tem aqui uma noção aproximada. Pode ser que esse 11 metros aqui seja 10,8 metros, está muito mais perto de 11 metros do que de 10 metros. Já é quase 11 metros. Então, o Tchergun, ele arredonda para 11 isso aqui, tá? Mas a gente tem uma noção bastante interessante do comportamento balístico que acontecerá na nossa plataforma. Caso alguém tenha interesse em valores mais precisos, a nível de, por exemplo, uma casa decimal, o Tchergun, na versão para notebook, permite a zeragem a distâncias fracionadas de metro. Bom, pessoal, então, uma vez definido o diâmetro aceitável aqui da sua killzone e observado aqui todo o Point Blank Range, isso aqui nada mais é de que o Point Blank Range, né, pessoal? Uma vez que você visualizar, se você clicar em aceitar, o Tchergun vai adotar como distância de zeragem a opção 31 metros, que é o zero mais distante. Isso quer dizer, então, que se eu definir como killzone um círculo cujo diâmetro é 2 centímetros, que é uma moeda de 10 centavos, eu vou ter que zerar minha luneta a 31 metros,
Teoricamente, sim, mas... Pessoal, observem que o projetil que passa pelo centro do alvo na posição 31 metros também vai passar pelo centro do alvo na posição 13 metros. Então, você pode, na hora de zerar a sua luneta, escolher zerá-la na posição 13 metros. Esse cálculo feito pelo Tchergan, ele está me dizendo que o projetil que passa pelo zero em 31 metros tem que passar também pelo zero na posição 13 metros. Ou seja, se você escolhe zerar a arma posicionando o alvo a 13, lá na frente ele vai obrigatoriamente passar pelo 31. Isso aqui é física. Não tem como o projetil passar pelo 31 sem passar pelo 13, nem passar pelo 13 sem passar pelo 31. Eu digo nessa configuração de plataforma que a gente está utilizando como exemplo. E por que é interessante trazer o alvo para os 13 metros? Porque num cenário em que eu vou zerar minha mira, eu quero a menor interferência do vento possível. E isso vai ser mitigado se eu, em vez de posicionar o alvo a 31 metros, posicioná-lo a 13 metros. Além disso, visualizar um alvo a 13 metros é muito mais confortável, opticamente, de que visualizá-lo a 31 metros. Então, pessoal, clicou em aceitar, o Tchergan vai adotar como nova distância de zeragem a posição de 31 metros. E aí ele fica assim. Bom, vamos analisar graficamente o comportamento balístico dessa plataforma que a gente está adotando aqui como exemplo. Vou clicar aqui no campo Graphics. Observe que foi adotado como nova distância de zeragem 31 metros. Então, ao clicar aqui no menu Graphics, vai aparecer o nosso gráfico. E aí eu vou trazer aqui para a nossa análise aquela tela do menu Optimum Zero Range, certo? Com aquelas posições e cada um dos termos. Então a gente vai ter aqui o Near Point Blank Range. Veja, pessoal, que o alvo é um alvo de 2 centímetros. Então ele tem 1 centímetro acima da linha divisada e 1 centímetro abaixo da linha divisada. Ou seja, aquela região tubular sobre a qual a gente vinha falando no início da explicação da teoria é exatamente a região delimitada pela altura correspondente a 1 centímetro acima da linha divisada. A linha divisada aqui é a linha 0 e 1 centímetro para baixo, perfazendo um total de 2 centímetros. Ou seja, essas duas retas vermelhas são a região tubular dentro da qual o alvo vai correr e a gente vai fazer nossa análise. Então, observe que nessa posição aqui, os impactos pegarão abaixo do alvo. Essa reta A é o Near Point Blank Range, é o início da zona de impacto. O aplicativo está dizendo que a zona de impacto vai começar a partir de 11 metros, que é exatamente aqui o limiar. Veja que a gente tem aqui o 10 e o ponto de impacto vai começar sensivelmente após os 10 metros, que aqui o aplicativo fechou em 11 metros. O próximo ponto, pessoal, é o Near Zero Range. O aplicativo está dizendo que o primeiro zero, ele vai acontecer na posição 13 metros. De fato, é exatamente nessa posição, 13 metros, que o projetil cruza exatamente a linha divisada. E ele prossegue na sua trajetória parabólica, acontecendo o apogeu, ou seja, o cume da trajetória na posição 22 metros. Então, se a gente descer aqui, vai ser exatamente 22 metros, mais ou menos. Depois, ele passa novamente pelo zero, ou seja, o projetil corta novamente a linha divisada. Esse é o Far Zero Range, o zero mais distante. Ele vai ocorrer na posição 31 metros, exatamente aqui, um pouco depois de 30. E, finalmente, o Far Point Blank Range, que é o ponto mais longe, o fim da zona de impacto. Esse é o último ponto que o projetil atinge o alvo de diâmetro 2 centímetros. Se o alvo for recolocado após os 34 metros, os pontos de impacto vão ocorrer abaixo do alvo. Então, pessoal, qual vai ser a nossa Point Blank Range? A nossa zona de impacto. A nossa zona de impacto vai ser caracterizada por essa área achurada em azul. É a área que vai da posição 11 até a posição 34 metros. E ela não foi interrompida em todo o seu percurso. Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês, com mais um vídeo complementar aí da série sobre o uso do Tchergan. Continuem estudando, divulguem, por favor, esse material para que a educação no tiro esportivo possa crescer no nosso país. Deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem ligados que vem muita coisa legal pela frente.